Rádio Unaerp. A sintonia certa. Frequência Universitária. Frequência Universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. Boa noite, senhoras e senhores da Rádio Unaerp. Aqui é Felipe Fernandes. Literalmente um garoto de programa, viu, Didi Andrei? Literalmente. Quase todo dia eu tô batendo carteira aqui. Também estou junto com meu amigo Guilherme Carlos. Boa noite, Gui. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da rádio Unaerp de Ribeirão Preto. E hoje teremos uma entrevista show de bola, hein, Felipe? Lacradora, eu diria. Vamos dar boa noite, então, a Flávia Coneglian. Boa noite, Flávia. Boa noite para todos. Boa noite também ao nosso querido Neto Túbero. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite também ao Thiago, presente aqui hoje. Maravilha. E olha, no Frequência Universitária de hoje, vamos falar sobre futebol feminino, hein? O nosso entrevistado é o Thiago Kozlowski, que é treinador do time feminino do Botafogo aqui de Ribeirão Preto. Não se confunda. É aqui de Ribeirão Preto o time. Thiago, boa noite. E logo de cara já emenda a primeira pergunta. Como é ser técnico de um time feminino? Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Me formei na Unaerp e nunca pisei nesse prédio aqui, então fiquei feliz de vir conhecer aqui, né? Bom, para mim, particularmente, uma experiência nova, né? Eu como profissional da área já, como atleta, atuei durante 15 anos como atleta de futebol profissional e depois agora, desde 2010, como técnico de futebol profissional. É a primeira vez que eu trabalho com futebol feminino de alto rendimento, né? Então, para mim, é uma experiência nova, uma experiência onde está sendo muito proveitosa enquanto profissional. Eu estou me tornando muito melhor profissional do que quando eu cheguei, né? Porque as mulheres, diferentemente dos homens, elas têm um senso de profissionalismo muito maior que os homens. Então, a gente tem que ser muito preciso naquilo que fala, muito técnico, muito transparente com elas, porque elas cobram resultado, elas cobram aquilo que você está falando antes de começar o trabalho, o objetivo geral do treino. Então isso é uma coisa que me forçou a mudar um pouco a minha característica de trabalho, né? Com o homem você é muito mais direto e com a mulher você tem que ter um tato maior, porque às vezes uma palavra errada gera um desconforto maior, né? E principalmente, imagina a minha situação, eu trabalho hoje com 25 meninas, imagina 25 meninas naquele período de TPM, né? E você tendo que cobrar resultado. Então isso também, pra gente, enquanto profissional, é um aprendizado. Mas eu tô muito feliz com o rendimento delas, com o rendimento delas que elas tiveram até agora nesse trabalho que a gente está tendo. Logicamente é um trabalho aí que está iniciando, mas é um trabalho que o Botafogo daqui a pouco vai começar a colher frutos. Thiago, você acredita que o futebol feminino ele já é uma realidade ou ele ainda tem um longo caminho para isso? Olha, eu acredito que o futebol feminino ele já é uma realidade no Brasil e ele vai começar a melhorar a partir de 2018. Por quê? Todos os clubes que fizeram parte do Profut, o Profut é uma lei que o governo fez para que pudesse parcelar as dívidas dos clubes, né? Então, quase em sua totalidade, 100% dos clubes entraram no Profut. Então, todos os clubes participantes do Profut, a partir de 2018, são obrigados a ter o futebol feminino. Então, nós vamos ver aí equipes como Atlético Paranaense, Coritiba, Grêmio, Cruzeiro, que nunca jogaram futebol feminino, vão ter que ter equipes de futebol feminino de alto rendimento. E algumas equipes estão indo mais longe. Eu posso citar aqui o caso da Ferroviária, que tem categorias de base feminina, desde o sub-15 até o profissional. O Inter de Porto Alegre já começou a fazer a categoria de base, né? É um projeto que nós temos no Botafogo também, de começar a categoria de base, desde lá do sub-12, porque se você andar pela cidade, algumas escolinhas de futebol, você vê 3, 4 meninas jogando com meninos, porque infelizmente ainda nós não temos uma escola de futebol para as meninas, direcionado para elas, né? Então eu vejo aí a médio prazo, o futebol feminino do Brasil vai crescer de uma forma como nunca cresceu antes. E imagina só, a gente ganhou 2 medalhas olímpicas, disputamos final de mundial sem nenhum apoio. Imagina essas meninas agora embasadas com estrutura, pagando salários, tendo toda a estrutura que o masculino tem. Com certeza o Brasil vai virar uma potência aí a médio prazo muito rápido. Thiago, de 0 a 10, qual nível o futebol feminino brasileiro se encontra e o que na sua visão precisa mudar? Estruturalmente falando, eu dou nota 0, certo? Por quê?
Porque, logicamente, tirando alguns clubes que fazem um trabalho diferenciado, né? Como eu citei a Ferroviária, posso citar o Rio Preto, que também é uma equipe potência. O Flamengo vem investindo muito bem nas categorias de profissional feminino. O Audax faz um trabalho muito bonito lá também. Tirando essas equipes, imagina, a gente tem mais de 100 equipes profissionais no Brasil. Eu mencionei 4 aqui e fico com dificuldade para achar mais uma ou outra, né? Então, em termos de estrutura pro feminino ainda nós estamos muito aquém. Mas eu vejo assim, com bons olhos, clubes como o Botafogo entrando, como o Inter de Porto Alegre, Atlético Paranaense, que são clubes que realmente vão entrar com camisa, com tradição, com torcida. E, para você perceber, nós fizemos um jogo agora contra o Audax, né? A gente teve lá quase 1000 pessoas dentro do jogo, vendo o jogo do futebol feminino. Então, assim, o pessoal gostou e já vamos voltar pro próximo jogo e já vamos trazer mais gente. Isso para as nossas meninas foi muito legal e eu acho que também para a cidade, né? Porque tem tanta gente que... O jogo de futebol feminino ele é diferente do masculino. Por quê? Porque ali você vê muita família, as mães levando as crianças, é um ambiente mais saudável, não tem aquela briga, aquele xingamento. Então eu acho que isso que a gente tem que implantar dentro do futebol feminino. Eu vejo com muito bons olhos, cara. Eu acho, espero e tenho certeza que a gente possa, aí num curto prazo, tá batendo de frente hoje com os Estados Unidos e Japão, que é quem comanda hoje o futebol feminino no mundo, né? Obrigado. Agora, falando um pouquinho mais sobre o Botafogo, como é o planejamento que vocês fazem por ser um time do interior? Questão de orçamento, peneiras... Isso é uma dificuldade que eu acho que a maioria dos clubes vão enfrentar e os clubes que já têm tradição na área estão enfrentando. Por exemplo, no nosso caso, só para você ter uma ideia de como é o gasto, para eu mandar um jogo dentro de casa hoje, ele não sai por menos de R$5.000. Então, se a gente pegar a tabela, eu tenho 7 jogos em casa, 7 jogos fora. Se a gente colocar aí a média de R$5.000 por jogo, porque quando você vai fora, você tem além da despesa de transporte e alimentação, às vezes você tem que ter hotel para ir um dia antes, né? Mais ou menos dá essa faixa de R$5.000. Então dá na faixa de R$65.000 que eu gasto apenas com jogos, né? Esse orçamento nosso, nós já conseguimos através do nosso patrocinador, que é uma equipe chinesa que nos patrocina, né? A gente tem um projeto de intercâmbio dentro do Botafogo, onde a gente escreveu 10 chinesas que participam desse projeto de intercâmbio. E aí a empresa chinesa patrocinou a gente com essa grana para que a gente possa mandar os jogos de forma digna e profissional, né? Então, tudo que o profissional do Botafogo tem, as meninas têm em termos de estrutura, né? Alimentação correta, transporte de alto nível, hotel, o melhor hotel que tem na cidade a gente fica, né? Então, para dar toda essa condição para que as meninas possam jogar. Mas ainda a gente depende de patrocínio com a questão de transporte de algumas meninas que, infelizmente, como o futebol feminino ainda não é profissional dentro do Brasil, a maioria das meninas precisa trabalhar para se sustentar, então ainda não vivem só do esporte, né? Isso é uma barreira que nós temos que enfrentar. Algumas meninas ainda têm a dificuldade da locomoção, porque moram em cidades próximas, então para vir treinar não consegue vir treinar 2 períodos, consegue vir treinar um período só. Então a gente ainda está correndo atrás de patrocínios para que empresas, entidades privadas possam nos ajudar a profissionalizar o futebol feminino dentro do Botafogo, porque, como eu te falei, ainda é o início de um projeto. Ô Thiago, uma dúvida assim que surgiu agora. Na questão das peneiras, vocês fazem na cidade de Ribeirão ou vocês buscam também na região? Então, como nós começamos o projeto há praticamente um mês atrás, né? O Botafogo decidiu se antecipar ao Profut, porque a maioria das equipes vai deixar para montar a equipe em 2018, que é obrigatório. Então, a gente costuma dizer que nós começamos atrasados em 2017, mas adiantados para 2018, né? Então, a gente só fez uma peneira para começar a equipe. Essa peneira reuniu mais de 80 meninas e, assim, não foi uma divulgação que, como deveria ser, via rádio, usar os meios de comunicação. Nós simplesmente jogamos no site e apareceu 80 meninas do Brasil inteiro. Apareceu meninas do Rio de Janeiro, da Bahia, de todas as cidades perto de Ribeirão, né? E nós selecionamos 14 meninas para começar o trabalho, juntando com as 10 chinesas que nós escrevemos, dando um total de 24 atletas, né? E aí, num projeto futuro, a gente pensa em fazer peneiras não só em Ribeirão Preto, mas na região de Ribeirão Preto, porque tem muitas meninas que não têm condição de vir aqui, né, de bairros pobres. A gente está conversando com o departamento de marketing para ir nos bairros mais pobres de Ribeirão, para que a gente possa observar essas meninas lá no ambiente delas e poder garimpar
os talentos que a gente achar e trazer para dentro do nosso centro de treinamento para poder treinar essas garotas. E também através de observadores, que a gente tem muita amizade com vários clubes do Brasil, pegar essas meninas, por exemplo, no Nordeste, na região Centro-Sul, que é onde fica difícil você organizar uma peneira, mas através de olheiros você consegue garimpar bons talentos e trazer para a nossa região. Então, a gente espera que nesse ano de 2018, na hora que a gente encerrar o planejamento 2017, já começa o planejamento 2018, a gente começa pelo menos com 7 a 8 peneiras em diferentes regiões aqui do estado e do Brasil. Legal, legal. Você não acha que é mais difícil também encontrar? Porque, por exemplo, futebol masculino, para fazer uma peneira, você tem muitas escolinhas de futebol. Tenho em casa um exemplo, meu irmão, ele joga no Corinthians, passou em diversas peneiras. E escolinhas femininas de futebol não existe, né? Uhum. São pouquíssimas. Então sempre tem que ser através disso, divulgação no site, como que é? A maioria dos clubes usa os meios de comunicação, né? Por exemplo, a Portuguesa fez uma peneira, pelo fato da Portuguesa estar localizada na região de São Paulo, foram 600 meninas. Eles fizeram uma peneira só jogando no site da Portuguesa, foram 600 meninas. Nós fizemos aqui, jogando no nosso site, veio 80, mas confirmou mais de 100. É que as outras não puderam vir, né? Uhum. Então, é difícil porque a região que você tá, ela é um termômetro para que as outras meninas possam vir, né? Então, cada vez que você tá perto de São Paulo ou perto de grandes centros, quando você divulga, o número é maior, porque a maioria das meninas estão lá. Então, a nossa ideia é, se elas não podem vir até o Botafogo, a gente levar o Botafogo até elas. Sim. Então a comissão técnica se deslocar nessas cidades, principalmente as pequenas que são pouco exploradas, né, pelos grandes clubes, porque existe talentos perdidos aí. Olha, eu andando em Ribeirão Preto, muitas vezes eu paro nas escolinhas para olhar. Eu já vi 2, 3 meninas que me chamaram a atenção e a gente se pergunta se elas puderem ter a continuidade do treinamento, com certeza virarão profissional, e profissional de alto rendimento, né? Que amanhã ou depois poderão estar defendendo o Brasil aí. Legal. Ô, Thiago, nós temos aqui um grande rapaz que estuda aqui conosco, Arthur Moresca, ele que cobre também os jogos do Botafogo. E ele me deu um dado que eu fiquei, assim, meio assustado, mas ao mesmo tempo feliz. Porque a média de idade do time é muito baixa, cerca de 18 anos, Exatamente. 19 anos. Como é pra você lidar com meninas nessa idade? Porque é como você falou, quando junta todo mundo na TPM, o negócio ferve, deve ser... É verdade. Mas essa idade, a molecada quer sair, quer... questão tomar um até da Danone. disciplina, né? Então, isso, o fato da gente ter uma idade tão baixa assim, ele foi proposital. Por quê? Porque a gente está pensando não a curto prazo, né? Porque se eu quisesse resultado de imediato, eu iria atrás de patrocinador e iria trazer jogadoras já consagradas, jogadores que já jogaram esse campeonato, enfim, né? Que já tem a experiência. Mas a nossa ideia foi levar um time jovem para que esse time possa tomar as pancadas que tem que tomar mesmo, né? A gente vai perder os jogos, às vezes perder de 3, 4, 5, mas o ideal é você jogar de igual para igual e essas meninas forem pegando experiência com o decorrer dos jogos e aí sim a gente montar uma base forte para que o Botafogo não tenha uma equipe boa para 1 ano, mas sim uma equipe boa para 5, 6 anos, né? Essa é a nossa ideia. Então, quando a gente foi fazer a peneira, nós tentamos também trazer garotas nesse perfil, 18, 19 anos, né? E aí, logicamente, com relação à goleira, nós fomos atrás da Andréia, que é a menina que jogou 4 Olimpíadas, que goleira, eu falo que é igual vinho, né? Quanto mais velha, melhor, né? Uma posição diferente das outras. E a Andréia ela vem dando uma contribuição muito grande, porque as meninas veem ela como exemplo. Uma garota que jogou 4 Olimpíadas, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, e tá lá treinando, né? Exemplo de treinamento, exemplo de... Ela tá com 39 anos. Então a Andréia não precisa provar mais nada para ninguém, mas o exemplo dela diz por que ela chegou onde chegou, né? E qual que foi a segunda pergunta que você me falou? A questão de mexer com as meninas nessa idade, né? Então, é complicado porque assim, além de ser treinador, nós temos uma equipe de psicólogos lá, lideradas pela Sheila, né, que são psicólogos esportivos. Nós temos 6 psicólogos trabalhando lá. Eles vêm de 2 em 2 nos treinamentos, para observar os treinamentos. E aí, em dias pontuais da semana, eles fazem as intervenções com alguma atleta ou outra que esteja precisando. Mas, assim, no futebol de alto rendimento, eu saí de casa com 12 anos, vou dar meu exemplo. Eu saí de casa com 12 anos para morar fora, né? Tô com 35 hoje e nunca mais voltei para casa, né? Então, as meninas que vêm nos procurar, elas já têm a ideia muito fixa que, eu quero ser jogadora de futebol profissional.
e eu tô disposto a pagar o preço para que eu consiga isso. O que custe o que custar, né? Custe o que custar. Só que nós, como somos profissionais da área e já passamos por isso, cabe a mim não apenas cobrar elas na questão do treinamento, porque você divide em 3 pilares: alimentação, sono e treino. Sono, você tem que dormir cedo, pelo menos 9 a 10 horas de sono para você se recuperar do treinamento, comer bem, as 5 alimentações por dia e treinar forte. Então ele não te dá espaço para sair para balada ou para namorar, enfim, isso a gente sabe, porque como atleta eu também passei por isso, né? Só que a gente também procura orientar elas que o futebol é legal, o esporte te tira de várias coisas ruins, ele te leva a lugares que talvez você nunca vá conhecer através de outras profissões, o esporte te leva a isso, mas elas sempre tem que ter o plano B. Qual é o plano B? O estudo. Né? Então, de todas as minhas atletas, todas são obrigadas a estudar. A nossa equipe da China, por exemplo, que são as meninas que trabalham há mais tempo, o ano que vem todas vão para a faculdade, todas, né? Então... mas elas até me questionaram o porquê disso. Isso me ajudou enquanto eu atleta, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fiz 18 anos, eu fui pro Santos, jogava no Santos. Imagina, cheguei com 18 anos no Santos, profissional jogando, enfim, né? Você sabe tudo que vem de positivo quando você joga numa grande equipe, mas o que vem de negativo também se você não tem uma base familiar, né? Vem a oportunidade de você entrar nas coisas ruins, bebidas, mulheres, enfim. Se você não tem uma linha de trabalho, uma cabeça boa e um treinador que também te oriente nisso, você se perde. É muito fácil você se perder. Então eu oriento elas da seguinte forma: você usa o futebol, dá a vida, tenta fazer tudo de melhor aquilo que você pode fazer, só que você não viva somente pensando no futebol, você tem que ter um plano B, até mesmo para quando você parar a sua carreira, se você ganhou dinheiro, você saber investir seu dinheiro. Se você não ganhou dinheiro, porque a maioria acha que jogador de futebol para ficar rico, não é isso. 1% acontece isso, o resto tem que trabalhar de novo, né? Só que, vou te dar um exemplo, o cara às vezes é acostumado a ganhar 15, 20 mil reais por mês. Aí ele para de jogar, não estudou, então ele está totalmente despreparado para o mercado de trabalho, correto? Ele está aí com seus 33, 34 anos, velho para o futebol, mas novo para a vida, correto? Então às vezes o cara entra em depressão, entra na droga, ele vai para o caminho errado porque não se preparou para parar. E graças a Deus eu tento orientar as minhas atletas nesse sentido. Você vai jogar futebol, vai estudar ao mesmo tempo, porque na hora que você parar, você está pronta para ser uma treinadora, uma preparadora física, uma gerente de futebol, uma engenheira, o que você quiser. Só que o teu padrão de vida ele não cai. Então você vai conseguir, amanhã ou depois, ter família, poder cuidar dos seus filhos de uma forma digna. Então eu sou muito exigente com essa questão, sabe? E eu acho que tem que ser assim, porque graças a Deus eu tive profissionais na minha vida que me indicaram pelo caminho certo e eu agradeço a eles hoje, porque se não fosse eles, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Isso é legal. Você me permite só mais um? Por favor. Muito thanks. Eu queria saber, assim, uma curiosidade. Vocês pegam as meninas novas e a ideia do Botafogo é vendê-las para arrecadar dinheiro ou para montar um time e lá na frente, se der dinheiro, deu, se não deu, o projeto continua... Não, a nossa ideia realmente é dar oportunidade para as meninas que nunca tiveram essa oportunidade, principalmente aqui da região. Porque assim, o mercado de futebol feminino de compra e venda ele é muito baixo, né? Então assim, você logicamente, nós estamos falando de Marta, Cristiane, que são meninas que ganharam dinheiro em negociação, mas essas são meninas que estão acima da média, né? Falar da Marta é a mesma coisa que tá falando do Messi, do Cristiano Ronaldo hoje. Quem não quer no time dela uma atleta desse nível, né? A nossa ideia realmente não é ganhar dinheiro com essas meninas, o clube não está fazendo isso. O clube realmente está fazendo para, primeiro, entrar na lei, dentro da lei. Segundo, montar uma equipe de futebol profissional com atletas que sejam identificados com o Botafogo, que sejam da região, que gostem do clube, que vivam a paixão que o torcedor do Botafogo tem. E aí, a longo prazo, se uma ou outra destacar e aparecer uma negociação, vai ser muito legal ver uma atleta nossa defendendo a seleção brasileira, por exemplo. Vai ser muito legal isso acontecer. Então eu espero que isso realmente aconteça. Mas nossa ideia principal é dar a oportunidade para as meninas e que a gente começou a plantar uma sementinha agora, que lá na frente, daqui 5 anos, se Deus quiser, vindo outro profissional que dá entrevista na rádio ou conversar com vocês aí em outros meios de comunicação, que talvez vocês vão estar aí nas grandes empresas de comunicação, falando que, olha, hoje a gente está brigando por títulos paulistas, jogando Campeonato Brasileiro, eu acho que essa é a nossa ideia. Legal. Ô, Thiago, e qual que é o objetivo do Botafogo para essa temporada? O nosso objetivo é, como eu falei aqui antes, é realmente tomar as porradas que tem que tomar. Nós entramos com uma equipe jovem,
a gente sabe desde o início que a gente ia bater de frente com as melhores equipes do Brasil, porque tirando o Flamengo, o resto tá tudo aqui. Rio Preto, Ferroviária, Audax hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta, que vem com o time na Série A do Brasileiro também. E a nossa ideia é aprender com o campeonato, como se joga o Paulista, como essas equipes se preparam, como é o clima do jogo, como que essas equipes vêm se comportando de forma tática, física e técnica. Então nós estamos aprendendo com o campeonato. Só que o mais legal que me chama a atenção é que as nossas meninas, quando vão para o jogo, elas não estão nem aí. Se é o Audax, se é o Rio Preto, quem é? Elas vão e jogam. E nós jogamos com o Audax agora, perdemos, né, pro Audax, mas, poxa, eu tinha uma menina de 17 anos marcando a Babi, que é a número 10 da seleção brasileira. Então você disse que para essa temporada a experiência vai contar muito mais que o resultado em campo. Com certeza, porque se a gente fosse buscar resultado, a estratégia seria outra. A gente traria jogadores mais experientes, mais cascudos, acostumados com esse tipo de competição. Então a gente não pode perder o foco. Isso a gente agradece à nossa diretoria, porque ela entendeu o processo de formação. A nossa torcida também está sendo muito paciente com relação a isso, e o pessoal aplaudiu as meninas depois do jogo do Audax, viu que elas fizeram o melhor mesmo, porque a ideia não tem como, futebol é você contar com a sorte, né? Então eu montar uma equipe para fazer uma campanha boa esporádica. A nossa ideia é montar uma equipe para fazer uma campanha boa e ser consistente todo ano. Então todo ano a gente vai melhorar a nossa colocação até chegar naquele momento que é você brigar de igual para igual com as equipes grandes, com as equipes que realmente estão aí há 10 anos no mercado já trabalhando com futebol feminino. Perfeito. E qual o objetivo do Thiago para a vida futura como treinador? Olha, cara, eu venho me preparando para o melhor, né? Eu, enquanto atleta, eu tentei fazer o meu melhor. Eu não fui um jogador brilhante, mas eu fui um jogador extremamente dedicado naquilo que eu queria, né? Eu tive a oportunidade, realizei todos os meus sonhos que eu queria. Conheci o mundo inteiro, joguei nas equipes que eu sempre quis jogar, Santos, Flamengo, Paraná Clube. Eu sou do Paraná, então eu tinha um sonho de jogar no Paraná Clube. Consegui jogar, meu pai era paranista na época, né? Eu conheci mais de 70 países através do futebol, né? Eu tive em países como o Líbano, conheci o Hassan Nasrallah, que é líder do Hezbollah, joguei no time dele, inclusive. Então, um dia é pauta aí pra gente sentar aí e contar as histórias onde eu já estive e quem eu já conheci através do futebol. Bacana. Né? Então, quando eu me tornei treinador, eu não tinha essa intenção, né? Apesar de sempre, a posição que eu joguei como zagueiro, você ser um cara observador, e eu sempre fui um cara questionador dos treinadores, eu não tinha essa vontade de ser treinador. Quando eu parei de jogar, eu fui convidado pelo Olé Brasil na época, pelo perfil que eles viram em mim, me convidaram. Então na terça-feira eu parei, na quinta-feira eu virei treinador. Foi muito rápido. Então 10 meses depois eu estava comandando a equipe profissional, 1 ano depois eu estava na Rússia trabalhando numa equipe profissional de primeira divisão. Então foi muito rápido. Só que quando eu parei com tudo e falei assim, bom, eu vou ser treinador de futebol profissional, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu preciso de um curso superior. Então eu vim procurar a faculdade, né? Porque a maioria dos atletas que param, eles pensam que, eu fui jogador, então eu não preciso estudar. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que aí eu tenho um plus a mais que talvez o cara que nunca jogou vá ter. Mas ele tem a experiência teórica que eu não tinha. Então eu fui buscar essa experiência teórica, né? Que é através do curso superior. E aí, depois que eu acabei meu curso superior, em paralelo a isso, eu vim saber o que os grandes treinadores fazem para chegar onde eles chegaram. Aí que são os cursos da UEFA, né? Que são as licenças C, B, A e Pro. Eu já fiz a C, a B, a e agora no final do ano eu vou fazer a Pro License, que é o último estágio da qualificação dos treinadores, né? Então, a partir disso, na hora que eu tirar minha licença Pro, aí eu tô apto a trabalhar em qualquer equipe do mundo, né? E eu tenho isso comigo de trabalhar fora do Brasil, né? Eu tenho isso comigo dos grandes mercados, Alemanha, Espanha, ou eu já trabalhei na Rússia, né? Como eu te falei, China, né? Que eu tive convite para trabalhar agora, mas não fui pelo fato de não ter terminado o ensino superior ainda. Mas agora que eu já terminei, então eu espero cair aí nesses grandes centros e quem sabe aí um dia realizar meu sonho, que é jogar uma Copa do Mundo. Eu tenho esse objetivo, disputar uma Copa do Mundo. Pode ser pelo Azerbaijão, mas eu quero estar lá. Quer disputar? Eu quero estar lá. Bacana. Você tem alguma inspiração, algum treinador, assim, que você vê como, não sei, que você se inspira? Olha, eu tenho vários treinadores, desde aqueles que não são conhecidos, eu vou te falar um. Eu trabalhei com um treinador, o nome dele era Silvio, ele me pegou com 8 anos de idade, na escolinha.
E por que eu me inspiro nesse cara? Pela educação e pelo tato que ele tinha comigo. Porque eu cheguei como atacante no primeiro treino, e essas coisas é o que eu falo, às vezes nenhum curso ensina, nenhuma faculdade ensina, que é o feeling do cara. Ele bateu o olho em mim e falou, meu amigo, você é zagueiro. Legal. E aí eu sou atacante. Ele falou, você quer jogar? Você é zagueiro. Ele me botou pra trás, eu fiquei xingando esse cara uns 2 meses. Só que hoje eu agradeço ele, porque se não fosse o olho dele, talvez eu não teria conseguido jogar, sabe? Então, assim, esse é um cara que eu guardo com muito carinho no meu coração. Assim, agora, treinadores realmente que eu me inspiro, eu gosto muito do trabalho do Sampaoli, que é um argentino. Esse cara, pra mim, se ele pegar a seleção argentina, a Argentina vai ser o grande rival do Brasil na Copa da Rússia, porque ele vai fazer mais ou menos igual o Tite fez com o Brasil. A Argentina vai dar um salto de qualidade aí grande, e esses caras aí, rivalidade à parte, assim como o Brasil, são os maiores reveladores de talentos do futebol mundial, né, a Argentina. Então, eu gosto muito de Sampaoli. Tem o Pep Guardiola, que eu já li todos os trabalhos deles, acompanho. Eu gosto muito do Klopp, que é o treinador do Borussia Dortmund e agora está no Liverpool. Então, assim, tem vários. E no Brasil eu admiro muito o Tite. Eu gosto do Tite, gosto do jeito que ele trabalha. Tive a oportunidade de conversar com ele já. Conheço o Carille também, que é o cara que substituiu ele. Espero que o Corinthians tenha paciência com o Carille, porque é um cara muito competente, né? Então, assim, vários, mas esses aí que eu citei são os principais. Legal. E sua opinião agora, Marta é mesmo a melhor jogadora de todos os tempos? Olha, isso é inquestionável. Eu posso falar pra você, não tem como. Eu não sei se vocês já chegaram a ver a Marta jogando de perto. Não, mas queria muito. A Marta joga na seleção brasileira masculina. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a gente tem que pensar da seguinte forma. Imagina a Marta com um trabalho de base. Porque ela nunca teve. A Marta é um talento puro. Ela é talento puro. Você imagina você pegar uma Marta com 15 anos, com esse talento todo, e lapidar ela aonde ela podia chegar. Que já chegou e foi 5 vezes melhor do mundo, mas eu acho que ela seria 10 vezes melhor do mundo, não 5. Sim. Então, e imagina quantas Martas nós já perdemos nesse caminho, que infelizmente não puderam continuar treinando pela falta de oportunidades e também porque a vida levava para o outro lado, né? Então eu espero que a partir de 2018, com certeza vão surgir novas Martas aí, eu não tenho dúvida disso, que o Brasil é muito rico nesse sentido. Que bom. Ô, Thiago, acho que uma última pergunta aqui para finalizar. A gente vê aí uma alta rotatividade, eu diria. Se a gente for considerar a seleção masculina de futebol com a seleção feminina, a gente vê uma alta rotatividade na seleção feminina como técnico. Já teve Vadão, teve o René Simões, agora uma mulher assumiu a seleção, a Emily. Já dá pra sentir um pouquinho, já dá pra sonhar um pouquinho você na seleção, assim? Você já parou pra pensar nessa possibilidade? Essas licenças eu fiz na Granja, né? E na minha turma, na licença A, a única mulher era a Emily. Na minha turma, tinha 55 treinadores e ela era a única mulher. Na licença B que eu fiz, a única mulher era a Michele, que é treinadora da Ferroviária. Agora, né? Michele Nikiewicz. Então, assim, cara, particularmente, todo mundo que trabalha com futebol, eu acho assim, vocês trabalham com veículo de comunicação, todo mundo quer estar na melhor, né? Na melhor rádio, na melhor emissora, top, né? Pro treinador, o top é a seleção brasileira ou um grande clube, falando assim, mas o top mesmo, que todo mundo fala, putz, eu queria estar lá, é a seleção brasileira. A Sub-20, quem é o treinador é o Doriva, um cara sensacional, um cara muito bom, amigaço meu, da Sub-20 feminina, né? E a Emily é da profissional. Eu fiquei muito feliz com a indicação da Emily, porque o Brasil, infelizmente, ainda no futebol, existe a questão do machismo, né? E eu, lá na CBF, eu até dei um depoimento lá, porque a gente tinha uma aula e todo mundo tinha que dar uma opinião sobre aquilo. Eu acho que a gente não tem que ver cabelo comprido, se é mulher ou se é homem. A gente tem que ver competência. A Emily, em se tratando de futebol feminino, ela ganhou tudo no São José. Então, nada mais justo que a Emily esteja lá. Nós estamos muito bem representados por ela. Não pelo fato dela ser mulher, muito pelo contrário. Eu acho que foi tarde a chegada dela. Assim como foi tarde a chegada do Tite na principal. Então, eu acho que assim, a CBF ela tem que parar de fazer média e botar os melhores profissionais lá. Porque no Brasil, eu vejo assim, Brasil tem que estar o melhor, e é o momento do melhor. E, o Dunga fez um excelente trabalho na Copa de 2010, mas não era ele para pegar agora, era o Tite. Só que
tivemos que quebrar a cara, quase sair da Copa para colocar o Tite. E na feminina, não era o Vadão. Com todo respeito ao teu Vadão, não era o Vadão. Era a Emily. Se a Emily estivesse na Olimpíada, a conversa ia ser outra. Eu garanto para vocês. A gente talvez ia brigar aí por medalha ou algo maior, né? Apesar do Vadão ter feito um excelente trabalho. Sim. Mas, em preparação, eu sou muito mais a Emily. Ela é muito mais dedicada, estudada do que o Vadão, na minha opinião. Nada contra ele, né? Eu sou mais ela. Então, eu acho que agora a gente está bem representado e eu espero que muitas mulheres apareçam. Por que não uma mulher comandar o Botafogo? Qual que é o problema? Machismo no futebol. Exato. Se a menina é boa, se ela tem competência, bota lá e vamos ver, né? Só que ainda o futebol é um meio restrito nesse sentido. Essas meninas que estão vindo como treinadoras, elas vão ter que entender que elas vão pegar um mundo que elas vão apanhar o dobro do que talvez um homem vá apanhar em termos de cobrança. Mas eu acho que elas têm que levantar a cabeça, porque agora, acertando a Emily, vai abrir um caminho grande para que outras mulheres possam pegar outros times aí, não só futebol feminino, masculino também. Exemplo é a Itália, nas categorias de base, é uma treinadora. Legal. E falando do machismo, não é só no futebol, não. O machismo também é no nosso meio da comunicação, que é em todos os lugares, mexendo, nesse caso aí, futebol. Nossa, o que tem de repórter que é abusada verbalmente é ridículo. Muito bem. Podemos ir embora? Não sei. Então vamos lá. Que horas são? 19 para daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, vamos embora. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. A entrevista. Nós gostamos pra caramba, porque é uma pessoa que sabe do que fala, esclarecida e, claro, com uma competência. O Arthur tava sempre me mandando, ele fala assim, mano, presta atenção no Thiago, que esse time do Botafogo vai dar resultado, presta atenção. E a gente tá sempre de olho em você, viu? Parabéns pelo trabalho e continue assim. Eu agradeço a vocês, um prazer estar aqui. Sempre que vocês precisarem, eu tô à disposição. Fico muito feliz de estar podendo falar aqui do futebol feminino para vocês. Espero que a partir desse ano a gente possa apagar as imagens que o futebol feminino teve, principalmente no Botafogo, há tempos atrás. Não que as meninas foram mal, mas porque elas não tinham a estrutura necessária e agora a gente inverteu o caminho, nós começamos com uma estrutura boa e dando experiência para essas garotas jovens. Eu tenho certeza que o nosso trabalho ele vai ser reconhecido lá na frente, mas principalmente a nossa missão é orientar essas garotas para que elas possam principalmente jogar em alto nível, fazer um bom trabalho, conseguir conquistar todos os objetivos que elas tenham, mas acima de tudo a gente formar cidadão, né? O Brasil hoje, infelizmente, por tudo que a gente passa, por tudo isso que a gente vem ouvindo, a única chance de mudança é a mudança interna. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai poder fazer um país melhor. E nós podemos fazer. Então, através da educação, através desse trabalho que vocês fazem de divulgação, mas também os profissionais que estão lá na linha de fogo têm que tomar a frente e orientar essa garotada mais nova para que saiam das coisas ruins e trilhem o caminho certo aí para que no futuro eles possam ser grandes cidadãos e principalmente atletas aí de alto nível. Maravilha, Thiago. Conte sempre conosco aqui na Rádio Naerp, tá? Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Valeu, tchau. Você acabou de ouvir Frequência Universitária. Frequência Universitária. produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP. Ouça a Rádio Naerp no seu computador. Acesse jornalismonaerp.com.br.